Então, meus amigos, vamos iniciar a nossa mesa de diálogo, de debates. E como nós temos uma dama entre nós, por dever de cavalheirismo, vamos iniciar fazendo perguntas à Beth. Ela disse que nem fez palestra, né? Mas ela está aqui também. Beth, o bom nem sempre é agradável. Ouvimos isto aqui e vivemos, todos nós que somos trabalhadores espíritas, diariamente esse desafio de sermos exitosos no cumprimento do dever. Como trilharmos no movimento espírita, cumprindo o nosso dever, sem nos tornarmos amargos, sacrificados, a ponto de afastarmos as pessoas dos postos de liderança? É uma pergunta que nós temos procurado responder todos os dias. Creio que a primeira ideia que nós temos que acalentar com relação a essa questão dos postos de liderança é fazermos a nossa jornada de transformação. É preciso, dizia o Haroldo, é preciso ter autodomínio. É preciso, para liderarmos, é preciso autoliderarmos-nos. E isso é uma questão de perspectiva. Quando nós nos empenhamos, nos candidatamos ou assumimos qualquer posto de liderança nas nossas instituições, é preciso que respondamos a nós mesmos, em primeiro lugar, essa questão: por que eu quero liderar? A partir da resposta que nós dermos a esta pergunta, em decorrência dessa resposta, todo o processo de liderança ele se estabelece. E o nosso olhar em relação a este processo de liderança vai estar condicionado a essa resposta. Porque se eu disser, por exemplo, olha, eu estou liderando este grupo, esta equipe, porque ninguém quis. Aí caiu no meu colo, eu tive que liderar. Bom, provavelmente eu passarei todo o período transferindo responsabilidades, colocando-me numa situação falsa de autossacrifício, de martírio, que não condiz com o processo de liderança. Então, liderar, para nós, ela é uma oportunidade de superação e de crescimento. Não é agradável, muitas vezes, mas é bom. Então, o processo de liderança se encaixa muito nisso que tu disseste, Haroldo. Não é agradável, mas é bom. É bom, e todos aqueles que tiverem a oportunidade de experimentar este processo devem fazê-lo com esta perspectiva de que, primeiro, a liderança é um projeto da lei divina para o crescimento do homem. Segundo, é apenas mais uma das ricas oportunidades que nós temos de crescer, de progredirmos, de nos tornarmos homens de bem. Muito obrigado. Sérgio, vamos falar de sexo? Muito prazer. Emmanuel nos diz em Vida e Sexo que a imensa maioria da humanidade terrena enfrenta desafios muito graves nessa área. E nós compreendemos que a energia sexual genésica responde tanto pelo nosso progresso quanto por grandes quedas que nós também sofremos. Essa experiência de décadas no escritório psiquiátrico e o conhecimento da doutrina espírita devem ter trazido alguma reflexão e entendimento sobre como equilibrarmos o prazer sensorial, tão naturalmente buscado por nós, e o senso moral, tão necessário à nossa felicidade. Essa é uma questão bastante complexa, porque o que a gente possa dizer aqui dentro desse capítulo vai encontrar a realidade individual de cada um, né?
Então, a questão da sexualidade é, sobretudo, uma questão de foro íntimo. De foro íntimo. A gente tem que ter muito cuidado em algumas questões quando a gente vai abordar, porque às vezes a gente tenta encontrar uma colocação geral dentro de um campo em que a experiência individual ela é absolutamente única. Tá? Então, tudo que eu possa dizer aqui é preciso que cada um traga para o seu contexto individual. Eu acho, eu penso, e dentro do que eu conheço, que a energia sexual ainda é, predominantemente, na nossa condição, a energia que move o mundo. Energia que move o mundo. Né? Os relacionamentos, eles se estabelecem a partir da sexualidade, eles se mantêm a partir da sexualidade. A vontade de viver, o desejo pela vida, a vontade de estar aqui passa predominantemente pela sexualidade, porque sexualidade, revisando o conceito, ele não é apenas a sexualidade genital, ele, sob o ponto de vista mais profundo, mais amplo, sexualidade é a energia que move a vida. E no campo humano, a sexualidade, ela vem desde a questão instintiva, mas ela percorre toda a nossa capacidade energética, por todos os nossos campos de centros de força, permeando a nossa vontade de viver, o nosso sentido de viver. Alguns de nós, conforme a cartografia que eu escolhi apresentar na minha fala, somos predominantemente subdiafragmáticos, né? Somos mais fisiológicos. Diria que a maior parte da humanidade se movimenta da cintura para baixo, não é isso? Tem pessoas que só funciona, não precisava nem ter o corpo daqui para cima, porque praticamente nem usa, né? Não é isso? Só que o corpo da cintura para baixo, não é? Vocês veem? Não. Daqui para baixo a gente só come, não é? Que é o estômago, o paradigestivo e a sexualidade. Então, nesse conceito, estamos, a maior parte da humanidade. Se move por aqui. A pessoa acorda de manhã, trabalha para ganhar dinheiro, para comprar coisas, ter relações sexuais, de consumo, enquanto for bom, e se não for mais bom, troca e vai até chegar à velhice, que é uma coisa muito particular, mas ali começam a surgir os grandes problemas, as grandes crises, porque essa parte do corpo, depois de determinada idade, começa a falhar. Não é? Tem uma fase da vida em que tudo puxa para baixo, fisicamente falando, tudo cai. Se a pessoa não desenvolveu algum outro valor, alguma outra expressão, além da sua expressão sexual, da sua sexualidade básica, ela está fatalmente condicionada a uma crise de existência. Né? Porque, sob o ponto de vista biológico, o envelhecimento vai facultar a pessoa a perda de funções dentro desse campo. O seu tesouro vai esvaziar nesse sentido. Mas a sexualidade, no conceito mais profundo, ela é a transcendência e significa ultrapassar os limites da biologia. Então, quando a gente consegue respeitar a nossa condição humana também das necessidades sexuais superiores, a gente começa também a aprender a se gratificar com outras expressões mais sutis da sexualidade. Assistir um seminário litero-musical sábado à noite. Não é mesmo? Perguntem para a maior parte das pessoas o que elas querem fazer sábado à noite. Elas vão responder: assistir o Haroldo no seminário litero-musical. Depois de ter assistido o Divaldo o dia inteiro, vejam, se depender da cintura para baixo, não tem chance, só que é a maior parte da humanidade. Se vocês falarem esse assunto com qualquer pessoa, a maior parte das pessoas não vão entender. Por quê? Porque é oferecer pérolas para cavalos.
Então, nós não podemos pretender regular a espécie humana dentro de um espectro de consciência só. Nós precisamos ter esse entendimento. Isso é muito importante para que a gente entenda que às vezes a gente convida algumas pessoas para frequentar o nosso ambiente, a pessoa vai lá e não encontra nada. E a gente fica meio decepcionado, tentando achar um jeito de falar que a pessoa entenda. Não adianta. Porque ela ainda não está dentro de um nível, de uma capacidade de entendimento que possa emprestar aos seus impulsos fundamentais sensibilidade, leitura, emoção, espiritualidade. Isso significa sexualidade de uma forma refinada. A grande verdade é que o que nós estamos apresentando aqui é uma forma refinada de sexualidade. Uma forma adiantada, mais evoluída de potenciais humanos adormecidos que nós precisamos desenvolver. Agora, é muito importante nós tomarmos um certo cuidado também com isso, para que a gente não ingresse nessa área abandonando completamente os nossos apelos humanos. Vejam que dentro das leis morais, na lei do trabalho, nós teremos ali a necessidade do repouso. Porque se a gente não tomar um certo cuidado, a gente entende que a gente deve entrar nesse campo e mergulhar e ficar fazendo só isso. Cuidado. Nós precisamos muitas vezes olhar os nossos limites, quais são os nossos apelos, qual é a nossa necessidade de intervalos, quais são os nossos desejos e conseguir regar as nossas plantas humanas dentro daquilo que nós necessitamos também. Me parece que a palavra-chave dentro disso, Gabriel, é equilíbrio, bom senso, autoconhecimento, né? Viajar no terreno da espiritualidade significa muitas vezes respeitar também as nossas características humanas, mas retornar a esse investimento. Não se demorar tempo demais no apelo das gratificações, porque passado um determinado limite, nós temos uma tendência a cair na indolência, a cairmos no comodismo e deixarmos para depois as nossas necessidades maiores do desenvolvimento espiritual. Então dá bem para assistir o jogo de futebol, dá bem para ter a vida afetiva e sexual e assistir um final de semana de uma atividade importante, profunda, de sensibilidade. E aí então nós teremos, quem sabe, a nossa condição humana mais respeitada dentro daquela integralidade de que precisamos para nos sentirmos pessoas melhores. Muito bem. Haroldo, nós estamos no aniversário de uma das 27 federações espíritas que integram o nosso Conselho Federativo Nacional da FEB. E tu és um trabalhador da seara de unificação. Quando o Haroldo esteve a primeira vez no Rio Grande do Sul, inclusive fez um convênio com o Sérgio, que nós vamos recordar. Ele disse, falando dos 500 da Galileia, se algum dia eu não quiser fazer parte dessa caravana, eu serei um paciente psiquiátrico. E você tem acompanhado a trajetória do movimento espírita no Brasil com esse trabalho de divulgação do Evangelho. Qual é o grande cachorro que tem corrido atrás de nós, meu amigo? Qual é aquela tentação para a qual nós devemos talvez olhar com um pouco mais de atenção, que possa comprometer, colocar em risco o cumprimento da missão do coração do mundo, da pátria do Evangelho? Tem uma cachorrada. Nós temos uma vivência milenar no individualismo. Por isso que os espíritos ressaltam muito bem a questão do egoísmo, o egoísmo e o orgulho como uma chaga da humanidade. Porque em matéria de cuidar dos próprios interesses, nós temos muita experiência. Bastante experiência. É tanta experiência que chega a ser até um hábito pernicioso. E o grande desafio, o ministro Sanzio é que diz isso, no livro Ação e Reação, capítulo 8. Ele diz assim, o mal é o bem apenas para nós. E o amor, o bem verdadeiro, é o bem comum. Comum significa
para todos, inclusive para mim. Portanto, o grande desafio nosso é fazer a experiência da comunidade, a experiência do grupo. E como nós, como bem ressaltou o Sérgio, somos espíritos egressos de muitas experiências religiosas, é bastante natural, é até previsível que a gente traga essas experiências religiosas para o movimento espírita. Então, é bom revisar. Qual que é a nossa experiência? Se foi no catolicismo, Noite de São Bartolomeu, Inquisição, Índex, queima de livros, perseguição, afastamento, exclusão, exclusivismo. Isso é natural, é nossa experiência. Não é? Uma profunda apego a hierarquias, a estruturas hierárquicas, a domínio. Não é? Um hábito de não ser transparente, não é? de entrar em jogos políticos, num xadrez psicológico, onde não se diz o que se pensa, não se expressa quem se é. É natural isso. Não é? Se viemos de uma experiência protestante, que é uma experiência mais recente, tem só 500 anos, é o hábito ao literalismo, não é? Aquela ânsia ao proselitismo, não é? Uma mania de querer estabelecer normas de condutas para o outro. Isso que o Sérgio está falando. Falar de questão sexual, vamos tomar cuidado, porque senão a gente começa a estabelecer regrinhas aqui, e aí diz o Emmanuel, educação, mas não proibição, né? Senão a gente fica estabelecendo regrinhas, nós temos que absorver princípios. Então essa experiência religiosa nos acompanha. Se nós viemos de uma experiência budista ou hinduísta, é às vezes um misticismo ingênuo, não é? Uma profunda preocupação apenas com a sua iluminação, mas e o mundo ao seu redor pegando fogo, tudo caindo, e você lá tomando água frutificada. Não é? Então todas essas tendências, elas nos acompanham no movimento espírita, e é muito natural que elas aflorem, sobretudo quando nós ingressamos num trabalho como é o trabalho federativo, que é um trabalho conjunto. Então isso é natural. O importante aqui é reconhecer. Reconhecer que temos essas tendências, reconhecer que temos essas dificuldades e fazermos o esforço da vigilância permanente. Porque até tinha brincado isso mesmo, né? Se um dia me afastasse de um trabalho federativo, preferiria que o Sérgio me recebesse lá e já receitasse o remédio e até internasse, contrariamente à política pública hoje, internação, né? Mas eu já deixei a procuração com ele autorizando. Por quê, gente? Porque é uma questão muito simples, olha só. O mundo de regeneração é um mundo da experiência coletiva. Não é mais um mundo da experiência individual. Então, quem está esperando Alexandre o Grande no mundo de regeneração vai se decepcionar. Porque o mundo de regeneração é um mundo em que pessoas constroem. Você tem uma experiência de grupo, ou uma experiência de parceria, como nós estamos aqui agora, que é muito mais rica, porque você tem várias vozes. Então, o conceito que eu acho interessante para o trabalho federativo é o conceito de concerto. É uma orquestra. Isso é bonito. Porque se é uma orquestra, eu tenho que saber que o violino não é o violoncelo. O violino, ele opera dentro de um limite de notas. Tem certas notas que ele não dá. Então, eu, Haroldo, sou um instrumento que toco certas notas que não atingem, às vezes, o espectro do Sérgio. E ele vai tocar outras notas que não entram no meu espectro. Então, quando a gente se une, amplia. A gente consegue atingir notas mais graves e notas mais agudas porque se uniu. Então, eu acho que as duas grandes armadilhas do trabalho no movimento espírita hoje, as duas grandes armadilhas, é você partir para um isolamento. Para um isolamento. Porque aí é confiar excessivamente no seu bom senso. Todo mundo acha que tem bom senso. Bom senso é um negócio que ninguém acha que não tem. É difícil isso. Todas as criaturas se acham superdotadas em bom senso.
Mas não é bem assim. O bom senso é algo pontual. Você tem muito bom senso em certas coisas e não tem outras. Porque bom senso, ele decorre de vivência. Então, quando a gente se junta num trabalho federativo, quando a gente respeita diversidade, isso é juízo. É ter juízo. Eu sei que algumas coisas me faltam e eu me submeto à experiência do outro. Então sei que naquilo o outro tem uma expertise, ele tem uma experiência maior. E daí a importância de um trabalho. Agora, isso é agradável? Não é agradável, porque nós não temos nenhuma experiência em lidar com diversidade. Se o Criador fosse seguir o nosso desejo, só tinha um sabor, uma só cor. Não é? E todo mundo seria igual a mim. Porque a gente quer uniformizar. Não é? E a experiência divina é a da diversidade. Então, o desafio de estar no trabalho e não se isolar, participar do trabalho federativo, é conviver, respeitar, mas mais do que isso, aprender com a diversidade. Esse é um desafio, para que a gente não se isole. Não se isole. O outro desafio é o seguinte, é saber lidar com a inovação e com a heresia. Por quê? Como que nós lidamos com a heresia lá atrás? Queimando. Deu problema? Corta a cabeça. Discordou de mim? Queima. Falou alguma coisa errada no livro? Condena ele, está fora do movimento espírita. E aí a gente volta para a experiência de Jesus. Chegou para Judas, pegou a mão dele, pegou com a mãozinha, pegou o pão junto, falou assim, é você que vai trair. Você vai me trair. E aí o Judas ficou surpreso, porque Jesus está dizendo para ele assim, você só está enganando a você. Mas não consta no Evangelho que Jesus tenha tirado ele do colégio apostólico. Não é? E o Sérgio tem mais experiência para dizer sobre isso. A gente sabe que há um direito igual ao pertencimento. Todos temos direito de pertencer. A família espírita é uma teia. Se alguém exclui, sofre a consequência. Então é preciso saber lidar com isso. Outra questão é saber lidar com a inovação. Para receber inovação, e quem quer inovar? E quem quer inovar? Então aqui eu vou falar para quem quer inovar. Mais importante do que trazer uma inovação é manter a harmonia. Porque se para eu agregar uma inovação eu vou destruir o que existe, isso não é de Deus, você está com o diabo. Por uma razão muito simples. Uma instituição como a FEGS, por exemplo, é um cruzeiro. Ela não é um jet ski. Ela tem 94 anos. Para ela virar 10 centímetros para cá, não é só fazer assim com jet ski. Você tem que programar. Ela tem que fazer assim. Ó. E como ela é um cruzeiro, ela não pode entrar em qualquer aventura. Então tem um ditado mineiro que diz o seguinte, galinha que não bota, não pia. Porque é o seguinte, eu tenho certeza, todos os dias entram na Federação Espírita do Rio Grande do Sul alguém com um projeto miraculoso para mudar o planeta e o movimento espírita. Aí você pergunta para a criatura, quantas viagens federativas você já fez? Ele fala, nenhuma. Quantas vezes você acordou de madrugada, viajou 300, 400 quilômetros para visitar Uruguaiana?
Quantas vezes você sacrificou o seu final de semana para ir lá numa região ficar com companheiros? Entende? Quando eu comecei, por exemplo, o Movimento Espírita do Paraná, o Francisco, não fomos viajando, Francisco? O Francisco viajava o estado inteiro. Como a Beth e o Gabriel viajam o estado inteiro. Então, quem não paga o preço da experiência, quem não vive a experiência, quem não deu cota de sacrifício, quem não chorou na tarefa, quem nunca chorou na tarefa, quem nunca se sacrificou na tarefa, quem nunca renunciou na tarefa, não tem muito direito de opinar. Porque não tem autoridade espiritual para opinar. Então, essa é uma realidade dura, mas é assim. Porque senão nós vamos correr o risco daquele fato que aconteceu em Nova York. Um mendigo, na Quinta Avenida, foi encontrado morto, congelado. Porque estava sem agasalho, sem recurso, e num saco dele, um calhamaço de 200 páginas com um plano para mudar a economia norte-americana. Mas, meu Deus, ele não era capaz de alterar nem sua própria condição pessoal, que é mudar a economia do mundo? Não era capaz de gerir nem a própria vida? Não é? Então, trabalhar no movimento federativo é saber esperar. Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque às vezes você está com uma ideia nova, ela vai ser implantada, fica tranquilo, daqui a 70 anos. Calma. Calma, não está na hora. Calma, porque nós estamos Paulo diz isso na carta aos Hebreus, nós estamos numa peregrinação. Se você está com 1000 pessoas peregrinando no deserto, não adianta você dar uma de Usain Bolt e sair correndo 150 metros. Porque não é o seu desempenho individual. Não adianta você sair correndo como um maluco. Peregrinar em grupo é o seguinte, se um tomou toda a água, todo mundo paga o pato. Se um não dá conta de andar, sacrifica o grupo. Porque eu tenho que saber andar junto. Tem que saber sincronizar o passo e respeitar a média do grupo. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Mas é mais também do que sabedoria. Então eu diria que quer tomar uma vacina para ficar até certo ponto imunizado dessas tentações da experiência religiosa do passado? Ama. Ama. Porque quem ama sabe esperar aquele que está engatinhando, sabe esperar ele dar os primeiros passos, sabe esperar ele deixar o peito, sabe esperar ele deixar a mamadeira, sabe esperar ele tirar a chupeta, sabe esperar ele escrever as primeiras letras, até ele ter o seu diploma, a sua formação e constituir sua vida. Isso é o amor. Quem só pensa pode até estar cheio de boas ideias e cheio de benefícios e às vezes até veio com a tarefa de trazer essa inovação. Mas se precipita, não considera o outro e compromete sua própria evolução espiritual. Obrigado, Haroldo. Falou do canil inteiro, né? A cachorrada toda. Quero lançar um tópico para que os três possam nos trazer, cada um em considerações breves, mas conjuntamente, de modo livre, também as suas considerações. Nós falamos hoje em impermanência e nessa realidade que nós todos temos de uma encarnação que é muito rápida. Nós somos desafiados a lidarmos com a gestão do tempo
dentro dela e com prioridades. E ao lado da impermanência nos surgem os impedimentos. Nós que temos tarefas a cumprir, progresso a implementar, também temos impedimentos diante dessa tarefa. Às vezes é a enfermidade física, o nascimento de um neto, o surgimento de uma outra atividade profissional. Enfim, impermanência, urgência, necessidade de progresso de um lado, impedimentos que nos surgem de outro, e planejamento reencarnatório do trabalhador espírita. O que é que vocês têm a nos dizer? Quem começa? Em breve. Só isso. É bem breve. Seja breve. Olha, a lei divina, ela é perfeita. Me parece que o nosso planejamento reencarnatório, ele está inserido nesta lei. Por via de regra, os impedimentos, eles são estímulos, só isso. Não há como eu ter uma tarefa que faz parte do meu planejamento reencarnatório e uma intercorrência no meu caminho se transformar em algum impeditivo do cumprimento da tarefa. Acho que são escolhas. É uma questão de avaliação pessoal. Se eu deixarei esse impedimento, seja o nascimento de um neto, meu neto estava aí, agora já, acho que está para lá, né? Seja uma enfermidade, enfim, deixar que isto se sobreponha ao dever. Eu acho que aí é a gente querer que o cachorro pegue mesmo, né, Ruth? Eu acho que essa questão da impermanência, ela é uma bênção, porque toda vez que nós estamos vivenciando alguma situação, que nós estamos sob alguma injunção, esta certeza de que isto é transitório, de que isto é caminho, e de que isto é circunstância para a qual eu preciso dar uma resposta com as minhas atitudes, isso é alentador. Mais uma vez, recordo isso que o Haroldo trazia aqui. É agradável? Não. Na maioria das vezes não é. Mas é bom. Então, eu creio que os impedimentos e a forma como esses impedimentos, eles são observados, vivenciados e acolhidos na nossa vida. Isto é contexto do nosso livre-arbítrio. São escolhas que eu faço de deixar que o impedimento se sobreponha ao meu dever ou não, ou que ele se transforme em um potencializador, um motivador, algo que acione o meu gerador interno para que eu trabalhe, enfim, e produza mais resultados na minha vida. Eu vejo assim. Essa questão que o Gabriel traz é um dos pontos que eu tenho mais refletido ultimamente. Mas, desde que o Raul Teixeira caiu com um acidente vascular cerebral e ficou fora da possibilidade de falar, da possibilidade de escrever, ele foi afetado exatamente naquilo que ele fazia melhor, na psicografia e na oratória. Depois que o Raul caiu, nesse sentido de cair, do seu ponto de vista do trabalho objetivo, eu não sei vocês e nós, mas para mim caiu muito fundo uma lição ali. De que não existe ninguém tão bom que possa ser imprescindível. Nós todos somos substituíveis. Então o que nos move na tarefa não deve ser a sensação de que nós somos bons e necessários.
Nós somos necessitados. O semestre passado eu estava cheio de planos. Tinha um monte de palestras, de coisas para fazer, estava com a agenda lotada, assim. E por questões familiares e internas minhas, eu tive que desmarcar a maior parte das palestras. Eu não consegui fazer a minha agenda. A turnê na Europa eu não pude ir, aquela que a gente ia se encontrar em Lisboa, não pude ir. Por questão familiar. Fui obrigado a ficar, porque seria uma incoerência eu estar viajando, dando palestra com familiares meus diretos, precisando da minha ajuda direta. E eu próprio, estando energeticamente, sem condições de poder falar e apresentar alguma coisa. Então, quando eu estou trabalhando, como hoje, por exemplo, eu tenho a sensação viva de que eu estou aqui por uma oportunidade. É uma satisfação muito grande eu ter conseguido chegar aqui para falar para vocês o que eu estou falando. O que me move estar aqui não é sacrifício, é prazer. Quando eu trabalho hoje, eu faço por prazer. Se for sacrifício extremo, talvez eu esteja ultrapassando limites. Porque às vezes o sacrifício extremo que a gente faz é por uma sensação de que não tem ninguém mais que possa fazer aquilo senão a gente. E isso é um engano muito grande. Obviamente que o que o Haroldo faz, só o Haroldo faz. Mas ele não pode acreditar que ninguém mais na história do planeta pode ocupar o lugar dele, porque senão ele se perde individualmente naquele capítulo que falávamos, que é o da vaidade. Então, o trabalhador espírita, nós temos um conceito de trabalho como conceito muito impregnado de sacrifício e de missão. De que nós somos especiais de alguma forma, e somos, mas não da maneira como nós entendemos. Então, eu acredito que tudo isso que a Beth falou é verdade, acho que sim, acho que é uma tarefa que a gente tem que assumir. Mas o sentimento que a gente deve carregar quando a gente trabalha deve ser diferente daquele sentimento que a gente tem carregado ultimamente quando tem se envolvido na tarefa espiritual. O trabalho espiritual, ele precisa ser por nós considerado como um tesouro que está à nossa disposição. Então ele é a oportunidade que a gente tem de enriquecer. Se ele caiu para mim, eu tenho que ser grato o suficiente, porque os grandes beneficiários do dia de hoje não foram vocês. Fomos nós. Se eu sair daqui com o sentimento de que eu fiz um sacrifício em benefício de vocês, provavelmente eu estou extremamente equivocado. E quando isso acontece, está na hora, muitas vezes a vida manda alguma coisa para que a gente, no recesso do nosso lar, na solidão do nosso isolamento obrigatório, a gente reflita que a vida precisa de nós como servidor e não como missionário. Nós que estamos encarnados nesse momento no planeta, nós estamos a serviço e não trabalhando para ensinar ninguém. Eu tenho lutado todos os dias para aprender isso aí. E tomara que a vida não precise me mandar nenhum tipo de experiência que seja necessário eu aprender de um jeito diferente do que esse, do que tomando consciência das coisas e aprendendo a desenvolver aquilo que é o mais importante que a gente desenvolva, que é a noção da própria importância, mas sem perder a noção do próprio tamanho. Que a gente possa ser parte, que a gente possa realmente fazer alguma coisa. Acho que os dois já disseram, né? Então, vou tentar resumir então o que eles disseram. Você está fazendo uma síntese contando uma parábola. O reino dos céus é semelhante a um pai muito amoroso que chamou seu filho e deu a ele uma gleba e algumas sementes: alface, couve, limão, cactos, uva e café. Tinha então o café. A alface e a couve dá toda hora. E o processo é intenso. O cactus e o limão são um pouquinho mais demorados. O cactus
é uma cultura que machuca a mão, deixa marcas, e o limão vai educando o paladar. A uva também tem seus ciclos, e o mais demorado é o café. Você planta hoje, daqui 5, 6 anos vai colher. Então, a vida também é assim. A gente encarna com uma gleba. Então, cada um de nós tem sua gleba particular. Algumas áreas da vida são alface, outras são cactos, outras são limão. Mas não tem uma área só. Então você tem sua vida afetiva, tem sua vida familiar, tem as questões de saúde espiritual que se refletem no corpo, tem as questões de atividade espiritual e religiosa, tem as questões de atividade profissional, etc. Nunca é só uma cultura. Nunca é só uma coisa. Agora, se a sua atividade espiritual é alface, é café ou é cactus, depende. Depende da sua história. Porque para alguns, a área profissional é um limão. Apresenta inúmeros desafios. Para outros, esse limão é a atividade doutrinária. Mas a sabedoria da vida é entender que tem várias culturas. E eu preciso estar atento às várias dimensões da minha vida. A dimensão familiar, a dimensão profissional, a dimensão afetiva, a dimensão física. E as culturas não são coincidentes. O café não dá igualzinho na mesma época da alface. Então, muitas pessoas perguntavam assim, nossa, mas o Raul fez um trabalho enorme, doutrinário, chegou, foi tirado. Mas espera. Tem outras questões, tem outros cultivos interiores para ele trabalhar. Então, quando eu sentei e conversei com ele um dia, ele disse que estava sendo uma profunda experiência para ele. Porque ele estava fazendo um trabalho interior que se você fica só expondo, você não faz. E nós não podemos ter o egoísmo de querer só o Raul aqui fazendo palestra, porque Deus ama tanto, Deus nos ama tanto, que Ele quer a gente todo. Ele não quer só um pedacinho de você, não. Ele te quer inteiro. Quer tudo. E enquanto Ele não nos trazer para o seu seio, enquanto Ele não nos tornar espíritos puros, seu amor não descansa. Não descansa. Então você cultivou aqui, a sua lavoura de alface está boa. E a de café? E a de cactos? Então, é essa experiência que o Sérgio estava falando, que eu estava em Paraná, fazendo as palestras, julho do ano passado. A hora que eu fiz a última, o joelho estava desse tamanho. Eu já desci, o doutor Sérgio Lopes estava sentado. É outro Sérgio, não é Lopes não. É Sérgio. É o doutor Sérgio. Eu estava sentado, ele falou assim, piorou? Eu falei, eu não estou conseguindo andar. Ele falou, vamos para o consultório agora. Era ortopedista. Já chegou, fez os exames, falou assim, olha, eu não tenho dúvida, o seu caso é cirurgia. E é já. Está aqui os exames. 1 semana e meia depois eu estava na mesma cirurgia. E aí foi interessante que eu fui fazer o pré-operatório com o doutor Oswaldo Eli, um cardiologista, ele muito espírita antigo, né? Da Associação Médico Espírita e tudo. A hora que ele chegou, sentei, aí ele examinou, fez lá o elétrico, aquela coisa toda, falou, coração está ótimo, pode ir tranquilo. Já pensou no porquê do joelho? Eu falei, como assim, doutor Oswaldo? Por que o joelho? Eu falei, não faço ideia. É bom entender, porque
o corpo expressa o nosso psiquismo. A gente precisa do corpo, senão a gente seria uma bola. A gente tem mão, tem joelho. Entendeu por que do joelho? Porque foi o joelho. É a sua área psíquica que está se materializando. A sua doença psíquica agora se tornou visível. Agora você está vendo ela. Não é que ela passou a existir. Agora você está enxergando ela. E aí eu saí dali e falei, meu Deus do céu, e agora, né? Aí falou, lê o livro e tal, dá uma examinada nisso. Entender por quê. E aí que eu fui me dando conta de que tem desafio na vida conjugal, tem desafio na criação do filho, tem desafio na saúde, tem desafio. Porque nós temos doenças psíquicas aí, se não forem trabalhadas, elas vão se materializar no corpo. É uma lavoura. Pode ser uma lavoura de cacto? Pode. Pode ser uma de limão? Pode. Então, quando a gente tem essa perspectiva de uma multicultura, que a nossa encarnação é uma proposição de diversos aprendizados, aí a gente começa a fazer uma coisa maravilhosa, que é isso que o Sérgio e a Beth disseram aqui. Trazer as luzes da vinha de luz que nós estamos colhendo no trabalho doutrinário para iluminar as outras culturas da nossa vida. Então, aproveitar esse momento aqui e levar para o meu casamento, para a educação dos filhos, para quando eu adoecer, para quando eu viver os desafios, essas bênçãos que nós estamos recebendo aqui agora, possam nos sustentar nas outras áreas da nossa vida. Porque a doutrina espírita é uma bênção. É uma bênção. Se a gente enxerga a atividade doutrinária da perspectiva do amor, eu não me sinto sacrificado de estar aqui. Não sinto. Porque as dádivas que eu recebi aqui hoje vão iluminar amanhã minha atividade profissional, meu casamento, minha relação com os meus filhos e uma série de outros aspectos. Fora a interação humana. Fora a interação humana. Por isso, gente, eu acho assim, qualquer pessoa que se candidatar a fazer qualquer trabalho na doutrina, lembra só do primeiro conselho de Abigail. Ama. Ama. Quem ama, enxerga diferente. E está num outro patamar. Num outro patamar. E sinta-se amado. Eu, sem nenhum... Fica parecendo que é coisa de palestrante. Eu tenho tanta gratidão pelo problema do joelho. Falei isso com você. Você descobriu? Porque se descobriu, me conta depois. Descobri. Mas eu fiquei tão grato. Então, não precisa o outro, já falei. Já aprendi a lição. Claro, que não vamos também ficar repetindo lições, né? Se for outro, que seja outro problema, né? Não esse. Mas sou tão grato, porque foi a experiência que aferiu o que eu aprendi na doutrina e que me mostrou o que é preciso ainda trabalhar. E desde o momento, isso aconteceu com o Raul também, desde o momento em que eu fiquei de cadeira de roda no aeroporto em Curitiba, até o momento da fisioterapia, em todas as pessoas que passaram pela minha vida, todos os médicos, tudo, eu me senti profundamente amado por Deus. Porque nós temos um conceito de amor piegas, que é consciência sensorial. A gente só se sente amado por Deus quando as coisas estão agradáveis. Não certo, né? Acontece que, como o bom nem sempre é agradável, às vezes Deus está te mandando o melhor e vai doer.
mas é o melhor. É o melhor. E quando você se sente amado na adversidade, aí sim. Aí não é mais experiência exterior de palestra, de atividade, não. Aí é a experiência da comunhão com Deus. Aí é comungar com Deus. Obrigado, Haroldo. Amigos, é quase chegada a hora. Pois é. Nós estamos no momento final dessa nossa conversa tão boa, tão profunda. E é bom desafiá-los, né? Vão saindo coisas boas. Mas eu gostaria agora de sair dos temas doutrinários que nós abordamos no dia de hoje, em razão de que isto é, com certeza, uma reunião de família. É a reunião da família espírita do Rio Grande do Sul, da qual todos nós fazemos parte, assim como fazem parte os nossos irmãos, que por inúmeras razões não estão conosco aqui hoje, mas que partilham conosco da fileira no dia a dia, caminhando para o Cristo. Então, eu sei que é desafio do espírito superior falar em pouco tempo, mas eu queria que em 1 a 2 minutos, o coração de cada um de vocês, os três, já preparando o encerramento desse momento e o início de um ano pujante de trabalho, pudesse falar à família espírita do Rio Grande do Sul. Por favor. Deixa você deixar Eu queria agradecer a Francisco Spinelli, que deu suor, lágrima, sangue, a Lins de Vasconcelos, que deu tudo o que tinha, e a caravana da fraternidade aqui presente, porque esse evento não é brincadeira. São 94 anos de uma federativa alinhada com o coração de Ismael na pátria do Evangelho. Então aqui eu confesso a vocês, espíritos, sou criança, vocês são os grandes, vocês merecem a nossa honra, vocês merecem o nosso agradecimento. Eu só estou aqui agora usufruindo porque um dia esses homens e essas mulheres corajosos, destemidos, que não tinham nada de material, que acreditaram nesse sonho da caravana do Evangelho na pátria do Cruzeiro. E não importa o meu tamanho, eu só agradeço a Francisco Spinelli, Lins de Vasconcelos, Natanael, a todos vocês por eu fazer parte. Só por eu fazer parte. Não me interessa qual a minha posição de integrar essa fileira. Muito obrigado, obrigado, obrigado. E que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul continue por muitos e muitos anos sendo instrumento nas mãos de Ismael para que o Evangelho, à luz da doutrina espírita, regenere os corações no Rio Grande do Sul. Francisco Spinelli, de joelhos, muito obrigado. Eu já disse para o Haroldo certa feita, acho que foi o ano passado, que eu tinha a nítida sensação de que esses espíritos de mais evolução precisam reencarnar em Minas Gerais sempre. Foi o caso de Francisco Cândido Xavier, é o caso do Haroldo, né, que vem nos ensinar, tem que ser esse jeito mineiro, de vai falando devagarinho, vai esmiuçando, a gente vai ficando hipnotizado, né, e vai saboreando, o horário passa e a gente fica com pena, mas não consegue sair. Mas eu também acho que o Rio Grande do Sul, nós já tivemos também expressões, nós também tivemos os nossos Franciscos, né? E Francisco Spinelli é a nossa referência.
Com 94 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nós não podemos encerrar sem lembrar dele. Esse guerreiro que fazia a cavalo, hoje aquilo que nós fazemos de avião e nos queixamos. Esse guerreiro que sabia ter uma família enorme, sem deixar de sair de casa para atender a família espiritual, e a um movimento nascente, que na época dele era muito mais difícil do que na nossa época. Francisco Spinelli representa, na espiritualidade, o Rio Grande do Sul, junto a Dr. Bezerra, junto às equipes de Ismael, apontando na Pátria do Cruzeiro, para que todos nós gaúchos possamos nos sentir também à altura do trabalho que Jesus espera. Então, falando com o coração, nós agradecemos a espiritualidade pelos 94 anos da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, de receber além fronteiras os irmãos que chegam para nos engrandecer, nos ensinar e avançar além daqueles limites que nós já até então havíamos atingido. E para o que é mais importante, para acender o sol da esperança, nos sinalizando novas atividades, novas tarefas, o Congresso Espírita do Rio Grande do Sul em outubro, as atividades do ano inteiro que se aproximam, e nós podendo ter a grata oportunidade de estarmos fazendo parte deste momento evolutivo tão bonito que Jesus nos proporcionou. Obrigado, portanto, Francisco Spinelli. Obrigado a Jesus por estarmos aqui hoje. Obrigado a todos vocês pela paciência, pelo carinho e pela oportunidade de estarmos compartilhando as luzes do Consolador prometido. Bem, meus amigos, depois de ouvirmos as palavras de gratidão do Haroldo, do Sérgio, e de ficarmos aqui escutando os ecos da espiritualidade no nosso evento, nós queremos agradecer a vocês, meninos, por estes momentos significativos, nesta data exponencial da nossa federativa. E nestes últimos dias, já sob a atmosfera de preparação do evento, de muito trabalho na nossa federativa, em que a nossa grande equipe varou as horas do dia e da noite trabalhando em muitas frentes para que o nosso evento hoje tivesse esta expressão que teve para acolhê-los a todos. Recebemos a visita mesmo dos caravaneiros da fraternidade, e o nosso querido Spinelli nos fazia um pedido de que nós não deixássemos de lembrar ao movimento espírita de uma personalidade que às vezes é muito pouco falada e conhecida de todos nós. A figura de um missionário de 2 continentes, que quando chegou a Porto Alegre, já tinha realizado pelo movimento espírita muito mais do que talvez todos nós juntos aqui já tenhamos feito. Ele nos lembrava
de Ângel Agarró Torreiro. O amigo da Dama das Violetas, Dona Amália Domingos Soler. O homem que fundou os centros espíritas na Europa, na Argentina, Paraguai, no Uruguai, e que depois, no Rio Grande do Sul, fundou o grupo Paz e depois fundou o grupo Amor, que se reuniram e formaram a sociedade que nós conhecemos hoje, nossa vizinha, Paz e Amor. Foi Ângel Agarró Torreiro que mobilizou os espíritas do Rio Grande do Sul para que no final do ano de 1920 se instalasse o primeiro Congresso Espírita do Rio Grande do Sul, que deu origem à nossa federativa. Então, nesse momento, em nome de Francisco Spinelli, dos espíritas gaúchos, nós queremos também agradecer a Ângel Agarró, que tem nos deixado muitas tarefas vitoriosas, dentre elas a implantação do estudo sistematizado da doutrina espírita, que começou pela nossa federativa lá na década de 70 e que depois, em 1983, transformou-se na campanha e no grande movimento chancelado pelo Conselho Federativo Nacional da FEB. Então, a esse missionário de 2 continentes, fica nesse momento a nossa gratidão, nosso carinho por tudo o quanto na terra e na espiritualidade ele tem desenvolvido para que o Consolador prometido, descendente cada dia mais e mais almas e mais corações. E as nossas palavras finais, meus queridos amigos, que integram a grande caravana do movimento espírita no Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença maciça neste evento, no aniversário da nossa veneranda Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pelo trabalho silencioso, anônimo, paciente, perseverante, em todos os cantos do nosso estado do Rio Grande do Sul. Todos os centros espíritas, todos os seus trabalhadores, dirigentes, os nossos líderes de unificação, são os pilares desta obra magnífica, que é um dos pilares da nossa Federação Espírita Brasileira. Retornem cada um às suas oficinas de trabalho, com o coração pleno de amor. Como disse nosso querido Haroldo, é preciso amar. E este é o nosso desafio. Obrigado, Francisco. Leve para a terra das Araucárias a nossa parceira, Federação Espírita do Paraná, que tem sido a irmã de todas as horas desta nossa gestão, desde os primeiros momentos. Receba também a nossa gratidão
elevando ao Luiz Henrique, ao Adriano, a toda a diretoria da FEP, a nossa gratidão. E nós não temos condições de falar mais. Muito obrigada. Então, queridos amigos, irmãos nossos, nós vamos encerrar esse momento retomando, refazendo inúmeras vezes o agradecimento à Beth, não só por liderar a nossa federativa e na pessoa dela a todos aqueles que nos conduziram nesses 94 anos, aproveitando sempre a presença da Gladys entre nós, aos guris do xadrez que deram um show hoje no nosso aniversário. É a parceria do Lítero. Obrigado por abrirem o coração conosco, por terem superado todos os impedimentos em estarem aqui presentes, né? E antes de devolver a palavra ao cerimonial para o encerramento do nosso evento, nós queremos só dizer que, depois de 94 anos, nós temos que contemplar o futuro. E o futuro é um exercício de solidariedade entre todos aqueles que nos antecederam, os que hoje trabalham e aqueles que trabalharão por quanto as suas existências estão planejadas para isso. Os nossos jovens. Muitos aqui conosco hoje, outros tantos nos assistindo, alguns preparando, trocando ideias, fazendo gravações, que estão por aí no dia 28, trocando ideias. Retomando o dizer de Emmanuel, em Religião dos Espíritos, cada menino e moço no mundo é um plano da sabedoria divina a serviço da humanidade. Os próximos 94 e os outros todos que virão são vossos, são nossos. Ao trabalho. Devolvemos ao cerimonial.